Muito bom, bom estarmos juntos. Amém? Graças a Deus. Obrigado, Pablo, por nos conduzir neste bom tempo e adoração ao nosso Deus. Amém? Aqui no último canto que eu estava a lembrar do Salmo 100, não é? Realmente grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Que bom, graças a Deus. Bem-vindos também os que nos acompanham online. Deus abençoe as suas vidas. Aqueles que pensaram em ir acompanhar na praia ou na piscina hoje, eu acho que tiveram que mudar de ideia, menos que estejam em outras partes do planeta, não é? Mas bem-vindos, participem conosco, que seja uma bênção o nosso tempo juntos. Também, quem ainda não viu, temos alguém que nos deixou há 3 anos e está cá, esteve na Holanda há 3 anos, o bom filho a casa torna. Léo, é bom ver-te. Obrigado pela visita, por estar conosco. Tocou a bateria aí muitas vezes e pronto, é uma alegria tê-lo conosco hoje. Também havia aqui, junto da Anabela, alguém que subiu para o seu culto infantil, não é? Graças a Deus. Uma senhora aqui também é uma bênção tê-la conosco. Que Deus abençoe, Deus fale o seu coração nesta manhã. Enfim, todos bem-vindos. Nós tivemos um mês de agosto em que a participação nos cultos foi elevada, não é, para agosto, que agosto normalmente é um mês com uma participação mais pequena por causa das férias. Então, hoje, o primeiro domingo de setembro está a ser o nosso agosto deste ano, não é? Então, estamos aqui com uma menor frequência, mas cremos que muita gente está a acompanhar também online em várias partes do mundo. Amém? Muito bem. Então, nós temos falado sobre a importância de nós caminharmos com Jesus, estarmos no caminho de Jesus, vivermos a nossa vida com o caráter de Jesus. Não é assim? Temos falado durante este ano de várias maneiras. E eu queria convidar para ver alguns textos em João, no Evangelho segundo João, começando aí no capítulo 13. Eu queria mostrar algumas coisas nesse texto do capítulo 13 de João. Então, por exemplo, os primeiros 5 versículos, João capítulo 13. Então, nós lemos assim: ora, antes da festa da Páscoa, João 13, capítulo 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, eu gosto muito desta frase, e que sabia que ele tinha saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Pronto. É um momento ali, a volta da Páscoa, a celebração da Páscoa, em que Jesus institui a ceia e depois lava os pés aos discípulos. E é isso que acontece no capítulo 13, ok? Se olharmos, por exemplo, o versículo 33, do mesmo capítulo, João 13, 33, Jesus então chega a um ponto em que ele diz o seguinte aos seus discípulos: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Poderoso esse versículo também. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: para onde eu vou não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então temos esta cena, este episódio na vida de Jesus, na última noite, antes dele ser traído, julgado, condenado injustamente e morto na cruz do Calvário.
Mas reparem, vamos agora alguns capítulos à frente para o capítulo 18. Capítulo 18, os 2 primeiros versículos. Amém? Estamos juntos? Então, capítulo 18. Diz assim: tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Então, no 13, temos a ceia, a cena de lavar os pés aos discípulos, mais algumas palavras aos discípulos. E depois, no 18, temos que eles saem e vão para onde? Para o jardim do Getsemane, né? O Getsemane. Eles vão para o jardim e depois sabemos... E eu quis ler isso convosco porque entre o 13 e o 18, João tem aqui os capítulos, vamos juntos? 14, 15, 16 e 17. Aqui 4 capítulos, e não são curtos, que acontecem entre o 13 e o 18. E nesses capítulos que João organizou aqui no seu evangelho, nós temos primeiro um grande monólogo de Jesus. Ele fala e os discípulos não dizem nada, só ouvem, pelo menos é o que nós temos aqui na narrativa, no texto. Começando no capítulo 14, o 15 e o 16, ele falando, continuando aquilo que ele tinha falado no final do 13. Fala com eles muitas coisas que não estão nos outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles não se lembraram, não acharam importante, não entenderam, acharam que a informação que tinham dado era suficiente, mas João quis colocar essa informação toda aqui. E no capítulo 17, temos aquilo que é chamado da oração sacerdotal de Jesus. Quando ele ora pelos seus discípulos, e é chamado de sacerdotal porque ele se põe numa posição intercessória. Sacerdote é isso, é aquele que intercede entre Deus e os homens. Por isso que no Novo Testamento, depois de Jesus, nós aprendemos que todos que estão em Cristo são sacerdotes. Porque todos nós podemos nos colocar entre Deus e os homens na oração, com palavras e com ações. Então, todos que estão em Cristo são sacerdotes. Os que não estão em Cristo, os que vieram antes, do Velho Testamento, não era assim. Não eram todos sacerdotes. Havia os sacerdotes, que eram pouca gente, e a maioria não era sacerdote. Também hoje, quem não está em Cristo, quem não crê em Cristo, quem não se identificou com Cristo, também não é sacerdote. É sacerdote quem está em Cristo, porque em Cristo nós podemos e devemos interceder junto ao Pai, uns pelos outros. Não é? Por pessoas conhecidas e desconhecidas. Devemos nos colocar na brecha, né? E interceder uns pelos outros na função sacerdotal. Então, é uma oração sacerdotal de Jesus que é maravilhosa, onde ele ora pelos seus discípulos. E eu queria ler alguns versículos, e aqui é que vai ficar a maior parte do nosso tempo hoje, em João capítulo 17, a oração de Jesus. Vamos ler alguns versículos e falar sobre alguns deles. Ok? Então, começando no versículo 1, João 17, 1. Jesus falou assim e levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então, esta é a introdução da oração. Ele ainda não está a interceder, ele está a introduzir a sua oração a Deus, a sua oração intercessória. No versículo 9, ele então muda de direção e diz: eu rogo por eles. Eu rogo por eles. Então ele começa a orar, a interceder, a rogar a Deus, ao Pai, por nós. E eu queria que saltássemos então agora para o versículo 15. Então no 15 ele diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou.
santifica-os. Santificar é separar, separa-os, santifica-os, não é? Na tua verdade. Separa-os do mundo, separa-os do pecado, separa-os das influências, separa-os, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também agora eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos, completos, totalmente, totais. A palavra perfeito tem essa ideia do completo. Sejam perfeitos, sejam completos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Agora, nesse texto que eu li, nessas várias partes de João 17, reparem que Jesus, no versículo 20, ele intercede não só por eles. Quem são esses eles? Os que estão ali, junto dele, mas também por aqueles que hão de crer em mim pela sua palavra. Então, naquela noite, naquela oração, desculpem, naquela oração intercessória, nós temos Jesus a orar por todos que criam e queriam crer nele. Todos. Isto inclui-nos a nós aqui, não é? A maioria, se não todos, espero que sejam todos, que cremos nele. Ele estava a orar por nós. Mas vamos pensar um pouco mais nisso. Estava a orar por pessoas muito fracas e débeis, e outras fortes também. Estava a orar por todos. Pessoas com alguma enfermidade e outras plenamente saudáveis. Estava a orar por todos. Estava a orar por aqueles que, porventura, são órfãos, viúvos, viúvas, mas também por aqueles que vivem em família, que vivem com seus pais, têm os seus pais vivos, aqueles que são cônjuges, aqueles que têm família. Eu estava a orar por todos. Não ficou ninguém de fora. Estava a orar por aqueles que estão livres a viver a sua vida como nós, e por aqueles que, por algum infortúnio, por algum crime, alguma situação, às vezes até injustamente, estão presos, estão encarcerados. Mas se creem em Jesus, neste momento ele estava a orar por eles. Amém? Ele estava a orar por eles. Estava a orar por aqueles que são bem conhecidos, que porventura vemos aqui todas as semanas, têm os seus canais no YouTube. Estava a orar por esses e por aqueles completamente invisíveis, anônimos, que ninguém jamais ouviu falar os seus nomes. Mas se crê em Jesus, Jesus estava a orar por eles. Estava a orar por eles. Amém? Vou ler novamente os versículos 20 e 21. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos falar com Deus sobre isto? Bondoso Deus, queremos agradecer-te mais uma vez por Jesus. Já o fizemos hoje de várias maneiras, em cânticos, durante a ceia, e ao lermos a tua palavra aqui, esses textos em João, louvamos-te, ó Deus, por Jesus. Muito obrigado por este plano perfeito desde a eternidade que foi executado na pessoa de Jesus Cristo. Deus feito homem, vivendo a nossa vida, morrendo a nossa morte, mas não ficando na sepultura, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e nos oferece vida e vida com abundância a todos aqueles que nele creem. E queremos falar um pouco sobre isso, Senhor, sobre a importância, não somente de nós crermos, mas de nós transmitirmos a outros o valor, a importância, a necessidade de crerem em Jesus, de o conhecerem, de crerem nele, de o receberem como seu Senhor e Salvador.
Ajuda-nos nisso, Senhor. A falar, a pensar, a refletir e agir com base nisto. Em nome de Jesus. Amém? Então, nesse versículo 20, que nós já lemos mais de uma vez, nós temos aqui 3 condições indispensáveis para que alguém conheça Jesus. 3 condições indispensáveis. Um versículo tão pequeno, versículo 20, 3 condições indispensáveis. Primeiro, é preciso haver um mensageiro. É preciso haver um discípulo de Cristo, alguém que fale. Agora, nem sempre é presencial, nem sempre o mensageiro está presente. Hoje, então, com os grupos, não é? As redes sociais, com as mensagens de vídeo, hoje é possível a pessoa não estar presente. Mas mesmo no passado também, podiam enviar uma carta, podiam um recado, uma nota, não é? Então, nem sempre era presencial, não é? Mas era preciso haver alguém que falou, que escreveu, que comunicou, um mensageiro. É preciso haver um mensageiro, alguém que leva a mensagem, de alguma forma, a outra pessoa. Então, é indispensável que haja um mensageiro. Ainda há 2 semanas, o Tiago Baltazar esteve aqui a falar conosco sobre a evangelização, sobre nós partilharmos a nossa fé e tudo, e ele falou algo muito importante, que alguns têm aquele dom, aquela facilidade, algo especial que Deus deu, que facilmente partilham o Evangelho. Mas isso não tira o facto de que todos, sem exceção, temos a responsabilidade cristã de testemunhar de Cristo. Não é? Podemos não fazer muito bem, podemos, como disse o Tiago, as primeiras 10 vezes que tentamos, trememos na base, não é? Mas nós temos esta responsabilidade cristã de o fazer, bem ou mal, fazê-lo. E a verdade é que tudo na vida é assim, quanto mais fazemos, vamos treinando, vamos aprendendo, podemos fazer um bocadinho melhor depois de trememos na base 10 vezes, né? Mas é preciso passar por esse processo. Agora, a verdade é que nós temos esta responsabilidade de, através de palavras e ações, através da nossa vida, não só ações, mas também palavras, nós transmitirmos Jesus a outras pessoas, nós falarmos dele, nós darmos oportunidade das pessoas de conhecerem o nosso Cristo, o nosso Rei, nosso Senhor, aquele que deu a sua vida por nós e em quem nós estamos. Amém? Mas há também outra situação interessante que os grupos de crescimento que vão retornar às suas reuniões esta semana, nós temos vindo a estudar Atos dos Apóstolos. E o título que nós demos a esse estudo de Atos dos Apóstolos, há vários títulos possíveis, mas nós escolhemos que o discípulo de Jesus testemunha de Jesus. Esse é o título do estudo todo, do livro todo que nós escolhemos dar. O discípulo de Jesus testemunha de Jesus. E aí, ao longo de todo o livro de Atos, temos imensos exemplos de pessoas, grupos, né? Enfim, situações, famílias, que estão, de uma forma ou de outra, a testemunhar do seu Rei e Senhor Jesus Cristo. A falar dele, a manifestar, a comunicar, a transmitir, através das suas ações, através das suas palavras, através da sua vida. Paulo falou sobre isso também mais tarde, ele falou várias vezes, vejam bem, por exemplo, Romanos 10, 14, que é bem conhecido, Romanos 10, 14, para quem quiser ler mais tarde em casa, pode anotar. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, Paulo sabia que era preciso alguém transmitir a mensagem. Ele era um exemplo disso, mas era importante que todos nós percebêssemos a responsabilidade cristã que nós temos nesse sentido. Aos Coríntios, ele escreveu assim, 2 Coríntios 5, 20 e 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 20 e 21. Olha a palavra que ele escolheu. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Embaixadores, Deus roga através de nós. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Somos embaixadores, como se Deus rogasse através de nós. Nossa vida, nossas palavras, nossas ações, a forma como nós interagimos com os outros,
no trabalho, na escola, no desporto, não é? Somos embaixadores de Cristo. Na vizinhança, no prédio, não é? No lazer, somos embaixadores de Cristo. Podemos ser bons ou maus embaixadores, mas somos embaixadores. Não é uma opção, é uma realidade. Somos embaixadores. Perto do fim da carta anterior aos Coríntios, então Paulo tem 2 versículos aqui, 1 Coríntios 15, 13 e 4, que são muito úteis. 1 Coríntios 15, 3 e 4. São muito úteis porque é como se fosse o resumo mais simples do Evangelho, daquilo que nós precisamos transmitir de alguma forma. Não tem que ser com essas palavras, podemos falar muito mais palavras, mas é difícil falar menos. É mesmo o sumo, não é? Vamos dizer assim. Onde ele escreve assim aos Coríntios: primeiramente, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Básico. Não é? Então, houve Escrituras do Velho Testamento, promessas e profecias que só se cumpriram na pessoa de Jesus. Então, foi segundo as Escrituras. Não é? Que ele veio, viveu, morreu no nosso lugar e foi pelos nossos pecados. Aqui aparece morreu pelos nossos pecados. Não foi apenas um mártir, não foi apenas um bom homem que morreu ou deu a sua vida. Não, houve uma razão fundamental para Deus criar esse projeto, este plano, que era ele sendo perfeito e não tendo pecado, sendo o próprio Deus feito homem, sendo um homem perfeito que viveu a nossa vida e passou pelas tentações e provações que nós passamos, ele dar a sua vida por nós. E assim a sua vida, o seu sangue derramado no nosso lugar, com essa intenção, nos purifica de todo o pecado. Quando cremos nele, quando colocamos a nossa confiança neste plano de Deus, então os nossos pecados são todos limpos. E podemos diariamente buscar em Deus este perdão e esta purificação dos nossos pecados. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas ele não ficou na sepultura. Segundo as Escrituras também, ele ressuscitou ao 3º dia e está vivo. Não é? E isto tudo faz toda a diferença. Isto produz em nós a possibilidade, pela presença do Espírito Santo, vivermos em novidade de vida. Então, este é o testemunho é o resumo mais pequenino possível do Evangelho. Agora, juntamente com isso, algo que é muito poderoso é nós juntarmos algo que um cego disse quando foi curado, e estavam a pôr muita pressão: como é que foi isso? Como é essa pessoa que te curou no sábado? No sábado não é permitido que os médicos trabalhem, não é? Eles tinham essa ideia, e dentro da sua religião judaica, e o cego todo acossado não sabia o que dizer, e finalmente disse: olha, eu não sei explicar melhor. Eu só sei que eu era cego, e agora vejo. E isso também deve fazer parte da nossa transmissão aos outros. Olha, eu não sei explicar muito bem, francamente, me ultrapassa. Mas eu só sei que eu era X, Y, Z, cada um sabe de si. E agora não sou menos, ou estou a aprender, ou tenho consciência de que não estou bem e quero fazer melhor. Eu antes mentir para mim era a coisa mais simples. Não estou a falar sobre mim, também estou a dar um exemplo. Estou a dar um exemplo. Mas agora que estou em Cristo, já me custa mentir. Eu era uma pessoa, sei lá, uma pessoa toda corrupta, desonesta, não é? Nos meus relacionamentos, nos meus negócios. Já não consigo. Eu penso 2 vezes, oro sobre o assunto. Há mudanças na minha vida. Eu era uma pessoa toda voltada para a vida imoral, toda imoral, era a minha vida. Eu era assim, mas agora não me sinto bem com isso. Só sei que eu era e já não sou. Eu sou menos, estou a aprender, estou a lutar com isso. O Espírito Santo está a ajudar-me. E assim podemos dar vários exemplos. Nós podemos dar o exemplo da cobiça. Eu queria sempre o melhor dos outros.
E agora, quando me vem esse pensamento, eu peço ajuda de Deus para não estar a cobiçar. Eu era invejoso. A diferença, eu vi recentemente a diferença entre cobiça e inveja. A cobiça é querer o que os outros têm, a inveja é não querer que os outros tenham alguma coisa. Que coisa horrível. Mas tantos de nós já tivemos os nossos momentos de inveja. Não, mas ele não merece, ou ele isso, eu não quero que ele tenha isso, ou ela tenha aquilo. Não devia ter. E tenho inveja dela. Que coisa horrível. Eu era invejoso e Deus está a trabalhar no meu coração. Novamente, não estou a falar sobre mim, tá bem? Ou talvez esteja. Algumas das coisas que eu disse. Vaidade, orgulho, arrogância, achar que eu sou melhor que os outros. E pá, eu andava por aí achar que eu era o tal. E agora já sei que não sou. Que Deus ama todos, Deus usa todos, todos são importantes. Eu posso aprender com as pessoas mais simples. Posso aprender com todos. Todos têm um pouco de sabedoria para partilhar. Estou a aprender. Eu era e já não sou. Então, a mensagem do Evangelho, de alguma forma, e aquilo que eu era, já não sou, ou sou menos, ou estou a caminho de melhorar, ou custa-me. Uma coisa que antes eu achava normal, já não é normal para mim, não é? É uma forma de eu transmitir Cristo em mim, a esperança da glória. A segunda condição que aparece no versículo 20, para que alguém conheça Jesus, é a mensagem. É preciso haver uma mensagem. Não é? Então o mensageiro vai, mas se não fala nada, não faz nada, não escreve nada, então ele passa por ali, vai embora. Então tem que haver uma mensagem, como nós acabamos de dizer, uma palavra de Deus. Nesse próprio capítulo 17, nesta oração, Jesus faz referências à palavra várias vezes. Podemos ver, por exemplo, no capítulo 17, versículo 6, manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus e tu nos deste e guardaram a tua palavra. Guardaram a tua palavra, ou seja, eles foram absorvendo a tua palavra. Imperfeitamente, como é óbvio, né? Como nós também, e eles também, imperfeitamente, mas foram guardando a tua palavra. Outro versículo é o 14, né? Quando ele diz assim, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo assim como eu não sou do mundo. Dê-lhes a tua palavra. Versículo 17, que nós já lemos hoje. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é preciso haver uma mensagem, uma palavra de Deus. E a terceira coisa para conhecer Jesus é, tendo um mensageiro e uma mensagem, é a pessoa crer em Jesus. Ela pode haver um mensageiro, uma mensagem é dada, mas se a pessoa não crer, ela não vai conhecer a Jesus, não vai se relacionar, não vai ter Cristo nela, não vai mudar a sua vida. Então é preciso crer em Jesus, crer na mensagem, nesta palavra. Eu separei aqui alguns versículos em João, onde Jesus fala sobre isso. João 5, versículo 24. João 5, 24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Amém? 3,16, vamos falar juntos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquela ideia de que um dia, mais tarde, tudo vai dar certo, não importa a direção, a religião, o Deus ou a filosofia, no fim, tudo, não. Todo aquele que nele crê em Jesus, terá a vida eterna. Não vai perecer, mas ter a vida eterna. São palavras de Jesus. Ou cremos nele ou não cremos. É isso que ele diz acerca de si próprio. João 14, versículo 1, nós já lemos hoje, não é? João 14, 1, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Crede em mim. Jesus disse acerca de si próprio um pouquinho mais adiante, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho. São coisas que Jesus disse. Então, crer em Jesus é algo que ele disse que nós temos que fazer para o conhecermos.
para estarmos com Ele, para o percebermos, para sermos transformados por Ele. Agora, o versículo 21 fala sobre a estratégia mais eficaz. Há muitas formas de o fazer. Posso fazer sozinho, posso fazer em campanhas, posso fazer através das redes sociais, há muitas maneiras de fazer, mas a forma mais eficaz de fazer todas essas coisas, a forma mais eficaz está no versículo 21. O que é que diz o versículo 21 de João 17? Eu oro por eles para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sermos um só corpo, uma só, todos em Cristo, juntos, sermos um. Essa é a forma mais eficaz de nós fazermos essas outras coisas todas que eu acabei de dizer, é sermos unidos em Cristo. É o próprio Jesus quem diz. Agora, alguém pode dizer, mas a fasquia está muito alta. Assim como Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um, nós também sermos um, essa fasquia é impossível mesmo. E eu concordo. Se disserem que é impossível, eu concordo. É impossível. Mas, há sempre um mas. Se nós estivermos a caminho disso, tivermos consciência que esse é o caminho, é para aí que nós vamos, então vamos nos tornando cada vez mais eficazes. Amém? Vamos nos tornando mais eficazes. Se nós compreendermos que é esse o caminho, é para aí que nós vamos, ou devemos ir, é em direção a sermos um em Cristo Jesus. Jesus bem sabia o que ele estava a dizer quando falou isso. Olha para os seus apóstolos, a diferença entre eles. Já foi falado aqui várias vezes, vou repetir porque alguém talvez não tenha ouvido ou não estava presente nesse dia, mas a diferença entre os discípulos, normalmente nós falamos sobre Mateus, o Levi, que era cobrador de impostos, e Simão o Zelote. Não é? Então, o cobrador de impostos está identificado com quem cobra impostos, com o governo, com o império. Então, acham que ele era muito bem quisto na sua nação, pelos seus vizinhos, pelos residentes da cidade, era odiado. E com razão, porque muitas vezes, só acontecia naquele tempo, obviamente, os cobradores de impostos cobravam a mais para ficar com uma parte. E então, este era Mateus, era Levi, identificados com o poder reinante. Mas Simão o Zelote, os zelotes eram uma facção, era um grupo de pessoas que defendiam a liberdade dos opressores. E para isso, muitas vezes, andavam com agora falta-me o termo, um punhal. Andavam com um punhalzinho debaixo daquelas roupas deles e passavam por um soldado e tchum, e desapareciam no meio e tal, e estava ali um soldado a se contorcer e os outros a procurarem quem é que fez isso, qual foi, qual foi aquela roupa comprida que fez isto. Estavam todos de roupa comprida. Os zelotes tinham aquele zelo de lutar contra os opressores. E Jesus convida Mateus e Simão o Zelote para passar um curso intensivo de 3 anos com ele, cedo, à tarde, à noite e de madrugada. Já imaginaram? Pedro e João, as suas alcunhas eram filhos do trovão. Pedro, aquele precipitado. Jesus conhecia os seus apóstolos. E quando ele ora pela unidade, que sejam um, ele sabe que não é fácil, sabe que é complicado. Mas o caminho é esse, é nessa direção que nós vamos. Agora imagina o testemunho de Mateus. Eu era cobrador de impostos e agora sei que toda a minha corrupção, aquela minha atividade era incorreta e quero ajudar os outros. Quero, se for preciso, ficar sem nada para que outros sejam abençoados e ajudados. Imagina o poder deste testemunho. Eu era zelote, queria fazer justiça pelas minhas próprias mãos, mas agora eu percebo que a vingança pertence ao Senhor. Deus é que sabe como há de agir corretamente com as pessoas. Então, eu só quero ajudar as pessoas, fazer-lhes bem. Quero ser um agente de mudança, de transformação na sociedade. Pedro, se quiserem saber a mudança de Pedro, leiam as suas cartas. Parece um cordeirinho a falar, muitas vezes. Tanta mudança que houve. Tenham paciência, tenham calma. Pedro a dizer isso. Transformado. Estou nesse caminho de mudança.
Este é o objetivo. Quando Jesus disse, Mateus 28, 19 e 20, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, não é? A todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele sabia, quando ele falou assim, pregar o Evangelho a todas as nações, a todas as etnias. A palavra nações é etnias, as diferenças culturais. E Paulo veio depois e ele reconheceu essa diversidade inevitável e manteve a narrativa, não mudou. Nós lemos aqui há 2 ou 3 semanas, penso que foram 3 semanas, Gálatas 3:28, em que Paulo diz o seguinte, Gálatas 3:28, repito, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Essas diferenças sociais existem, muitas delas injustas, outras circunstanciais, mas se estamos em Cristo, somos um em Cristo. Somos um. Aos Colossenses, ele escreveu um pouco antes da leitura que foi feita no início do culto, Colossenses 3, versículos 9 a 11. Já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Cristo é tudo e em todos. Curiosamente, os bárbaros não falavam grego. Esse termo bárbaro é um termo que surgiu dos romanos dizerem, olha, eles não sabem falar, eles só falam ba, 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 ba. E surgiu a palavra bárbaros. Não sabem falar a língua franca, toda a gente fala, não é, português no mundo, toda a gente fala inglês no mundo, toda a gente fala francês no mundo. Naquele tempo era o latim, era o grego. Então os bárbaros não sabiam falar essas línguas, eram considerados pessoas incultas, pessoas não civilizadas. Mas Paulo inclui bárbaros, os bárbaros também são um conosco. E os citas? Esses citas que aparecem aí. Os citas eram considerados aquele povo impiedoso, rude, violento. Mas havia entre eles alguns que criam em Jesus. E os citas que criam em Jesus são um conosco. Em Cristo, somos um. Esta é a mensagem. Agora, eu sei que é preciso nós encontrarmos um mínimo denominador comum, não é? Alguma coisa porque, pronto, não é dizer que tudo vale, porque senão não vale nada, não é? Então, há um mínimo. Sabe qual é o mínimo denominador? Aquele mínimo dos mínimos dos mínimos é nós sermos um em Cristo. Em outras palavras, Jesus é o Senhor. E se Ele é Senhor, Ele é que manda. Então, este é o mínimo, não é? Então, nós temos que dizer honestamente, não é? Temos que dizer honestamente, Cristo é o meu Senhor e eu quero aprender com Ele e obedecer-lhe, fazer a sua vontade. A partir daí, podemos entender isso de formas diferentes, mas somos um em Cristo. Se realmente nós dizemos de coração, a pessoa diz, eu quero seguir a Cristo, eu reconheço que Ele é Senhor, mas Ele é o único Senhor, não é um dos senhores, não é o melhor Senhor, Ele é o Senhor. Portanto, não é assim aquele ecumenismo de uma união indiscriminada, tudo junto, no fim vai dar tudo certo, pode seguir outras religiões e outros deuses, que no fim Deus ama todos. Não. Jesus não fala sobre isso. Jesus é o Senhor, único, exclusivo. É esse o caminho, é isso que Jesus nos passa. Ele diz em Mateus 6:24, já falamos sobre isso aqui, ninguém pode servir a 2 senhores. Então, só pode servir a um. Se estamos em Cristo, só servimos a Cristo. Ele é o Senhor. Mas se não é um ecumenismo assim, todo inclusivo, de forma indiscriminada, também não é o facto de nós sermos todos iguaizinhos, uma uniformidade utópica. Isso não existe. Vai haver diferenças, vai haver conflitos aqui e ali, mas isso não muda o facto de que nós somos um em Cristo Jesus. Então, de facto, onde é que estamos? Onde é que ficamos? Temos que manter o nosso foco no sítio certo. Manter o foco em Jesus.
porque só Jesus é o Senhor. Manter o foco em Jesus. O perdão, a reconciliação, o ministério entre pessoas e grupos completamente opostos, completamente diferentes, completamente distintos. A possibilidade de haver perdão, reconciliação e ministério é um testemunho, tem um impacto elevado, um impacto imenso. Pessoas que são completamente diferentes dizem, olha, nós, se fosse naquele tempo, nem podíamos estar na mesma sala. Mas em Cristo somos um. Se fosse naquele tempo, virava a cara. Se fosse naquele tempo, nem lhe falava. Mas em Cristo, somos um. O impacto disso para alcançar outras pessoas. Eu era cego e agora vejo. Uma coisa que pode ajudar imenso é nós procurarmos conhecer melhor as pessoas, as suas culturas, compreendê-las melhor, calçar os seus sapatos, andar na sua vida, tentar entender melhor. Isso ajuda imenso. Nós podemos ter mais empatia e compaixão e nos relacionarmos melhor com pessoas que são muito diferentes de nós. Aliás, alguém disse que uma das maiores leis que existe é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra? Alguém disse isso. E é uma forma de nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Eu e a Derlane e a Clélia vimos esta semana que passou. Estávamos ali à procura de um filminho que não fosse muito longo e que nós tínhamos a certeza que íamos ver até o fim. Então achamos um lá que era No Ritmo da Fé. Eu falei, esse é bom. No Ritmo da Fé tem a ver com música, etc. Tem a ver com fé, vai ser bom. E foi um filme muito interessante, no sentido de que ele não era nada aquilo que esperávamos uma coisa e sempre dava outra, não é? Então foi interessante nesse sentido, gostamos do filme. Mas eu quero contar só uma coisa, que é assim, uma miúda cresce traumatizada a vida toda, que a mãe nunca gostou dela, nunca ligou a ela. E, inclusive, quando ela se perdeu no bosque, a mãe nem foi lá procurar, apanhou o avião, foi para uma reunião de trabalho em outra cidade e deixou-a lá para quando alguém a encontrasse e levasse para casa. E ela cresceu com esse trauma. E depois a mãe morreu e ela não teve a oportunidade nem de falar sobre isso com a mãe. Passou. E ela tinha aquela revolta, aquela mágoa, aquele trauma. Perto do fim do filme, é-lhe revelado que a mãe, com o que aconteceu, passou mal e baixou ao hospital. E ficou internado muitos dias. E achou que a criança era muito pequenina para lidar com aquilo. Então disse, não, eu estava a trabalhar. Era uma mentira. Mas a verdade era que ela estava a poupar a criança. E a criança passou a vida toda traumatizada. Com uma coisa que não aconteceu. E isto é um exemplo, eu trouxe isso para aqui, porque se nós conversarmos com as pessoas e tentarmos compreender melhor onde é que elas estão, por que elas pensam assim, por que elas agem daquela forma, conversar com elas, entender um pouco melhor as suas histórias, isso vai ajudar imenso a nós vivermos essa unidade que já temos em Cristo Jesus. Mas o principal é saber que nós somos amados e perdoados. E por sermos amados e perdoados por Deus, nós podemos também amar e perdoar pessoas diferentes de nós. Pessoas pecadoras, como Deus nos amou, não é? Podemos amar e perdoar essas pessoas e procurar viver a realidade de sermos um em Cristo. É manter o foco em Jesus, porque só Ele é Senhor. Amém? Então, para concluir isso, o que é que nós temos para dizer? Temos que dizer que essa coisa de seguir no caminho de Jesus, com o caráter de Cristo, tem a ver com isso, com manter o foco em Jesus, porque só Ele é Senhor. Se nós conseguirmos fazer isso, vai nos ajudar muito a viver a unidade e causar um maior impacto na vida daqueles que nos rodeiam. Juntos, precisamos aprender. Eu preciso aprender, todos nós, aprender e com a ajuda do Espírito Santo, seguirmos fielmente o exemplo de Jesus e os seus ensinamentos. Amém? É isso, esse é o caminho. O convite de Jesus permanece. Vinde a mim, aprendei de mim, não é? Vinde a mim e aprendei de mim. Esse é o convite. Vamos a Jesus aprender com Ele. Juntos, vamos juntos. Aprender com Ele. A chave, como temos dito sempre, é nós lembrarmos quem somos. Somos pessoas em quem Jesus habita.
O poder da ressurreição habita em mim. Somos pessoas que estamos em Cristo. Jesus habita em nós. E lembrarmos de onde estamos. Estamos onde? Em qual reino? Em qual mundo? Estamos no reino de Deus. Onde quer que andemos, nas férias, no trabalho, na escola, estamos no reino de Deus. E se nós entendermos isso, Cristo vive em mim e eu estou no reino de Deus, em qualquer lugar que eu esteja, isso me ajuda imenso a viver esta nova realidade, esse caminho, esse caminhar com Cristo no caminho, caminhar juntos no caminho de Jesus. Então, neste dia, fica esse o desafio. Vamos procurar reconhecer, aceitar e, ao mesmo tempo, celebrar a nossa diversidade. Porque isto é algo que Deus pode usar para causar um impacto enorme e trazer mais pessoas para crerem nele. Amém? Querem pedir ajuda juntamente comigo? Vamos pedir ajuda a Deus? Então vamos colocar de pé e vamos pedir que Ele nos ajude a viver assim, para que o mundo creia que Deus enviou Jesus. Amém? Glória a Deus. Curvemos as nossas cabeças. Ó Deus, Pai, que desafio tão grande. Sermos uns com os outros e com aqueles tão estranhos aí, bárbaros e citas pelo mundo fora. Sermos como Tu és um com Jesus e o Espírito Santo. É um desafio enorme, Senhor. Mas eu quero Te agradecer e espero que sejamos todos gratos pelo desafio. O Senhor nos coloca esse desafio de caminhar nessa direção. De caminhar na direção da unidade em Cristo. Reconhecendo que só Ele é Senhor. E porque Ele é Senhor, posso conviver com qualquer dos Seus filhos, por mais diferentes que sejam. Ó Deus, ajuda-nos nisso. Ensina-nos. Transforma-nos, ó Deus. Ajuda-nos, de facto, a transmitir bem aos outros aquilo que Tu és para nós, ó Deus. Não somente a mensagem do Evangelho, mas eu era e agora sou. Porque Cristo me transformou. Pedimos com gratidão em nome de Jesus. Amém. 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 Podem sentar um minutinho só. Eu queria agradecer pela vossa paciência. De manhã estava fresquinho, agora estou cheio de calor. Sou só eu ou somos todos? Deus abençoe a todos que nos acompanharam durante